Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Capitã Marvel. Sim, eu sei que o filme já estreou há alguns dias, nem sei se vocês ainda querem ver vídeos sobre esse tema. E por que eu não fiz esse vídeo de Capitã Marvel antes? Porque eu não ia falar do filme. Mesmo eu tendo visto ele na cabine alguns dias antes da estreia, eu tinha decidido que talvez eu não tivesse tanta coisa a acrescentar sobre o filme por ele ser de herói. E vocês sabem que quadrinhos de heróis não são a minha maior especialidade. Eu sempre chamo alguém pra gravar esses vídeos comigo, então eu tinha decidido deixar passar. Mas depois que o filme estreou, eu reparei que as pessoas estavam usando muito mais como referência vídeos feitos por criadores de conteúdo homens em vez de mulheres. E algumas das coisas que os homens chamaram a atenção são coisas que eu fico pensando que talvez em uma crítica feita por mulheres não fosse tanto foco, sabe? Então eu decidi trazer aqui a minha opinião sobre o filme e também vai ter um outro vídeo sobre esse assunto aqui no canal, que eu não sei se vai sair antes desse ou depois desse, que é falando sobre como a cobrança em relação a filmes que são considerados representatividade é muito diferente do que a cobrança pra filmes considerados normais. Principalmente quando a gente tá falando de universo Marvel, esse contexto e tudo mais. O vídeo vai ser principalmente sobre Capitã Marvel, nesse contexto do MCU mesmo, e até era pra ser o mesmo vídeo aqui, a minha opinião, e também essa questão de cobrança e tudo mais, só que ia ficar muito grande, então eu decidi dividir. Talvez esse saia antes, talvez saia depois. Caso você tenha vindo do futuro, com certeza o link vai estar aqui na descrição. Então vamos pra minha opinião, lembrando que esse vídeo não vai ter grandes spoilers do filme, então se você ainda não assistiu, tá tudo bem, tá? Bora! Contextualizando aqui, caso você não saiba a premissa do filme, a gente tem a nossa protagonista, que é a Vers. Ela faz parte da Força Kree, que é uma raça alienígena que luta contra outra raça alienígena chamada Skrulls. Os Skrulls têm a capacidade de se transformar em outras pessoas, então eles tomam a forma e conseguem se infiltrar. Logo no começo do filme, nossa agente Vers vai para sua primeira missão e acaba indo parar em um planeta muito distante chamado C-53, ou pra gente que é mais íntimo, na Terra. Só que não é a Terra de hoje, sim a Terra lá dos anos 90. E uma das primeiras pessoas que ela encontra é o Nick Fury do passado. Sim, o Nick Fury, sabe, que depois viria a criar os Vingadores e tal. Ele é mostrado numa versão mais jovem nesse filme. E a Vers, quando chega aqui na Terra e tem esse envolvimento com o Nick Fury, ela começa a perceber que ela tem alguma conexão com esse planeta. Ela não sabe exatamente qual conexão, mas é porque antes dela chegar lá nos Kree, 6 anos antes, ela não tem a memória da vida passada dela. E é basicamente isso que eu posso falar pra contextualizar sem dar nenhum spoiler da história. Porque Capitã Marvel é um filme que depende bastante das suas reviravoltas e das suas descobertas, então eu não vou entrar nisso aqui porque eu acho que é legal realmente vocês presenciarem. Uma coisa muito legal é que o filme se passa nos anos 90, então a gente tá nessa onda de nostalgia pelos anos 90 já. Se você é uma pessoa que tem mais ou menos a minha idade aí, pessoas nascidas no começo dos anos 90 ou no final dos anos 80, é capaz que você sinta uma certa nostalgia por esse período, e Capitã Marvel, por se passar nos anos 90, pega pesado nessas referências. Uma das primeiras cenas do filme é numa blockbuster e tem referências a Game Boy, ao estilo, às músicas da época. A trilha sonora tá muito legal, inclusive. E assim, como eu falei, eu nasci nos anos 90, mas eu ainda era muito pequena quando eles acabaram. Então, a minha principal referência de infância é dos anos 2000. A minha nostalgia é muito mais dos anos 2000 do que dos anos 90. Mas mesmo assim, eu consegui pegar várias coisas. Tem um momento que eles vão carregar um arquivo e tá todo mundo na expectativa, assim, porque tá demorando pra carregar, sabe? Esse tipo de coisa é bem legal. E o bacana de ser uma história que se passa 20 anos atrás é que ela é uma das mais antigas do universo cinematográfico da Marvel. Se eu não me engano, a única que é anterior cronologicamente é a própria história de origem de Capitão América, no primeiro Vingador e tal. E a gente já pulou pros anos 90 com Capitã Marvel, só depois que vai acontecer toda a história do universo cinematográfico da Marvel. Ao mesmo tempo que isso é interessante, é muito legal ver o Nick Fury jovem, é muito legal ver a SHIELD quando era bem menor do que a gente conhece depois. Esse filme traz os problemas que uma prequel costuma trazer. Como é uma prequel, ou seja, um prelúdio à história principal, você tem certas coisas no universo que não podem ser mexidas, porque você já sabe que vão acontecer depois. Você sabe que a Terra não vai explodir em Capitã Marvel, porque você conhece a Terra 20 anos depois. Então é claro que o filme pode trabalhar outros tipos de tensão, e ele trabalha isso sim, mas algumas questões que já estão formadas no universo Marvel não podem ser modificadas. E toda prequel sofre com isso, tá, gente? Não é exclusivo de Capitã Marvel. Então acaba tirando um pouco a tensão, é um desafio que eles sempre têm que fazer. E uma maneira que eles encontraram de criar mais tensão é essa
descoberta da Carol do passado dela e também o conflito dos Kree e dos Skrulls, que apesar de ser bastante abordado nos quadrinhos da Marvel, ainda não tinha estreado assim no cinema. A gente já tinha visto os Kree, a gente já viu a civilização deles em Guardiões da Galáxia, mas esse conflito com os Skrulls é coisa nova e eu achei bastante interessante. E um dos personagens mais legais do filme, na minha opinião, é o Talos, que é o líder dos Skrulls, que é mostrado. Ele traz muitos momentos de humor, ele é super carismático e é meio que isso que eu vou contar sobre os Skrulls. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre a maneira como eles são representados no filme, que tem várias diferenças em relação aos quadrinhos, mas vamos pro próximo tópico já. A versão mais nova do Nick Fury tá incrível. Deixaram o Samuel L. Jackson finalmente fazer o que ele queria no filme, então ele tá muito engraçado. Ele realmente pinta e borda nesse papel. Eles usaram, obviamente, efeitos, talvez aliados com maquiagem também, pra rejuvenescer o ator e, cara, ficaram muito bons. Você realmente acredita que ele tá mais novo lá, é bizarro. E uma coisa legal é que, como ele tá mais novo, eles botaram várias referências a Pulp Fiction. Então tem muitos momentos no filme que são referências diretas e é muito legal você notar esse tipo de coisa. Mas pra mim, um dos pontos mais fortes do filme em relação ao Nick Fury são as interações dele com a Vers, que eles formam tipo uma duplinha buddy cop, sabe? Então ele é o cara que, apesar de ser experiente e durão, tem um pouco mais de humor e ela tá chegando assim, serious business e tal, é mais sarcástica. Aí os diálogos dos dois são sempre muito legais. Até a questão dela ensinar pra ele um pouco sobre essa cultura alienígena que ela representa, porque até aquele momento ele não tinha visto alienígenas. E ele falar pra ela um pouco mais da Terra e como a Terra lida com essas ameaças. E uma coisa bastante criticada entre a galera que eu vi emitindo as opiniões na internet é essa questão do Nick Fury piadista, do Nick Fury good vibes, porque falam, cara, não, ele é durão, ele é o cara da SHIELD, ele não pode ser assim, ele não pode ficar parando pra fazer carinho em gato. E, gente, a primeira coisa é que, assim, esse filme se passa 20 anos no passado, então é claro que o Nick Fury de 20 anos antes não vai ser a mesma pessoa do que ele é mostrado com os seus 40, 50, 60 anos, sei lá quantos anos ele tem nos filmes atuais, mas provavelmente uns 40 pra 50 mesmo. Quando o protagonista encontra com ele, ele é um cara que já teve certa experiência e tudo mais, ele não é um Zé Ninguém, mas muito provavelmente nessas 2 décadas que a gente tem aí entre as histórias, ele viveu coisas e ficou mais duro mesmo, sabe? Acontece, as pessoas amadurecem e as pessoas mudam ao longo dos anos. Uma coisa que as pessoas falaram que eu concordo também é que talvez fosse legal mostrar alguma coisa que deixou ele assim nesse mesmo filme, sabe? Nesse próprio filme. Ele começa de um jeito, aí acontece alguma decepção, sei lá, alguma coisa assim, e ele vira o cara mais durão e tudo mais. Mas assim, eu não senti tanta falta quanto as pessoas falaram, sabe? Eu achei que é perfeitamente ok ele tá assim e depois ele amadurecer. Até porque o Nick Fury que aparece nos outros filmes não é também um cara completamente sem humor, sem sentimentos. Você vê que ele tem muita coisa desse personagem mais novo. Ele só ficou mais velho. E já que a gente tá falando de personalidade, vamos finalmente falar da nossa protagonista, que eu acho que foi o que a galera criticou mais no filme. A personalidade da Carol Danvers, a personalidade da Vers. E antes de entrar a fundo nisso, eu só queria falar sobre um aspecto que tem nesse filme, que é um aspecto que eu acho muito trabalhoso de lidar nos filmes, que é a perda de memória. É muito difícil você simpatizar, você se identificar com o personagem que não sabe quem ele é, que não tem memória, que não sabe referências do passado dele, sabe? Você tem pouco com o que trabalhar ali. Então a gente passa mesmo esse começo do filme sem tanta identificação assim com a personagem. Faz sentido, então eu entendo de onde vem algumas das críticas, mas eu acho que elas são muito mais porque estava sendo construída uma personagem que tá buscando sua identidade do que qualquer outra coisa. Mas isso é diferente de ser uma personagem que não tem personalidade. Ela tem personalidade, mas talvez não seja a personalidade que você quer assistir. A Vers é uma personagem durona, ela tem um passado militar, ela luta, ela é forte, ela não é uma pessoa que sai distribuindo sorrisinho, tipo, ela não é a Mikan, entendeu? Que fica tipo, oiê, ela não é essa pessoa. E tudo bem ela não ser essa pessoa, porque é um tipo de personalidade mostrada. E eu vou falar um pouco mais dessa questão dela representar mulheres ou não no outro vídeo de exigências que a gente faz em cima de filmes desse tipo, mas já queria adiantar aqui que, cara, ela representa um tipo específico de mulher, como ela tem que ser, ela não tem que ser o avatar de todas as mulheres do mundo, porque cada mulher no mundo é diferente, não sei se vocês sabem, e a gente não exige isso de personagens masculinos. O Tony Stark representa um tipo específico de homem, o Star-Lord representa outro tipo específico de homem, e aí você pega o Peter Parker, ele é outro tipo completamente diferente, sabe? A gente tem muitos tipos de masculinidade retratadas, muitos tipos de personalidade dentro dessas masculinidades, mas quando a gente fala de heroínas mulheres, elas têm que ser representativas de todas as mulheres, e mais especificamente ainda, de um tipo de mulher que as pessoas querem ver na tela. Então ela
ela tem que ser inspiradora, ela tem que ser gentil, ela tem que sorrir mais. E esse simplesmente não é o tipo de personagem que eles estavam trabalhando. Ela é uma mulher militar, durona, e é isso. Por isso eu acho também as pessoas falando que a Brie Larson não estava interpretando bem, talvez não tenham pego um pouco as nuances do que ela estava fazendo lá. Porque é mentira que ela tá, tipo, paradona o tempo todo, sem fazer nada. Ela tem um monte de sutilezas, ela é muito irônica muitas vezes, ela dá uns sorrisinhos irônicos. Tem um momento que um cara vai falar com ela uma coisa idiota, ela tá lendo um jornal, assim, e ela baixa o jornal e olha pra ele. Cara, isso é muita personalidade, ela transmite muita personalidade. Mas eu acho que é basicamente isso, que as pessoas não querem ver esse tipo de personalidade, entendeu? Queriam outra coisa. Quanto à atuação, tem sim uma coisa que eu acho um pouco negativa, que tem alguns momentos no filme que são inconsistentes. Principalmente no começo e no final, tem alguns momentos que ela tem algumas explosões de energia, assim, que são mais pra ser uma pessoa curtindo, uma pessoa engraçada, que eu acho que não condizem com a personalidade que a gente vê no resto do filme, que é exatamente dessa pessoa mais durona mesmo. Então no começo tem uma cena que ela tá numa luta e o cara grita e ela grita de volta, tipo, ai, faz uma careta, que depois esse traço de personalidade não aparece, ele é esquecido. E aí, mais pro final do filme, tem um momento que ela tá curtindo uma coisa e ela, tipo, faz uns E assim, também não acho que condiz com a personagem, mas eu acho que isso é muito mais um problema de direção, sabe? Mandaram ela fazer isso do que realmente a atriz querendo trazer gritinhos aleatórios. E assim, tudo que eu falei sobre ser um problema não ter memória, ser difícil se identificar, às vezes o problema dela ser durona, não sei o quê. Vamos pensar por que a gente não consegue empatizar com um personagem assim? Porque se for pensar, ninguém assistiria nenhum filme do Jason Bourne se fosse assim. A gente se identifica com aquele personagem e quer saber da busca dele pelo passado, sendo que ele também é sisudão, ele é treinamento militar, ele não sabe o passado dele e tá querendo saber o que aconteceu. Por que que com a Capitã Marvel a gente precisa que ela traga muita coisa além disso? Ao mesmo tempo, não quer dizer que o filme seja perfeito nessa construção. Eu vou ficar indo e voltando aqui porque realmente Capitã Marvel pra mim foi isso, sabe? Eu sou muito contra o 8 ou 80. Eu não acho que só porque as pessoas estão sendo injustas ao falar do filme, ele é um filme perfeito. Ele tem seus defeitos, sim. E um dos defeitos que mais me incomodaram, e a gente falou sobre isso no TNT Cast, que eu participei sobre Capitã Marvel junto com a Flávia Gazi, vai estar linkado aqui na descrição, é a questão do mostre, não fale. Porque a personagem tá procurando o passado dela, até aí tudo bem, só que muitas dessas coisas sobre o passado dela são informadas, e algumas coisas da personalidade dela são informadas. E isso eu acho um pouco grave. Então vou citar um exemplo aqui. Se alguém vier e falar assim do meu lado, a Mikan é muito inteligente, muito gentil e ela sempre me ajudou. Mesmo quando ninguém acreditava em mim, a Mikan acreditou. Não seria melhor, em vez de falar isso, me mostrar fazendo alguma coisa que prove esse tipo de coisa? Então, se eu apoiar a pessoa, mostre o momento em que a pessoa tava lá, coitada, sem saída, e eu fui e resgatei. Mesmo que isso seja contado, é um exemplo, entendeu? Mas tem alguns momentos que as pessoas vão falar sobre a Carol Danvers e usam só os adjetivos, não usam tantos exemplos. E eu acho que faltou um pouco isso, talvez, pra construir essa personalidade dela antes de perder a memória. Sabe, o que que mostra que ela é tão inteligente? O que que mostra que ela apoiou tanto a amiga? Tem alguns flashbacks que mostram algumas características dela, sim. Não quer dizer que o filme não tenha mostrado nada, mas eu acho que poderiam ter dado mais detalhes dessas situações pra deixar a personagem mais feitinha, sabe? Pra gente acreditar mais. E falando em mostrar e pra construir personagem, tem uma coisa que falta nesse filme, e é estranho falar que falta, mas faltam falhas. Faltam falhas da protagonista. Quais as características que fazem que ela seja uma pessoa identificável, uma pessoa que eu possa torcer, uma pessoa que eu possa admirar, uma pessoa que eu possa até odiar? Faltam as falhas de ser humano dela. Por exemplo, no próprio universo Marvel, o Tony Stark tem muita dificuldade de se relacionar com outros seres humanos, ele se acha muito, e isso atrapalha ele. Isso é uma falha muito palpável que traz problemas pra ele ao longo das histórias. O Star-Lord é muito impulsivo, inclusive ele ferra muita coisa no Guerra Infinita por causa disso. O Capitão América é muito idealista, ele também tem uma fraqueza no Bucky, por exemplo. Ele não consegue enfrentar o Bucky como ele poderia enfrentar outros inimigos. Ele sempre tem uma barreira, ele se contém um pouco. O Doutor Estranho é arrogante. Então, assim, todos os personagens, todos os heróis têm que ter as suas fraquezas humanas e também as fraquezas de luta mesmo. Isso torna os personagens muito mais palpáveis e eu acho que isso faltou um pouco em Capitã Marvel. Sabe aquele meme da diva sem defeitos perfeita? Então, ela é sem defeitos. E tudo bem, esse é o filme de origem, então talvez esses defeitos
possam ser abordados depois. Mas mesmo nos outros heróis, esses defeitos eram abordados no começo, sabe? Você tem uma superação desses defeitos, mesmo que seja incompleta, eles são plantados ali nos filmes de origem. O próprio Tony Stark começa no Homem de Ferro com toda essa dificuldade misantrópica que ele tem, e isso vai ferrar ele depois, sabe? Com Capitã Marvel eu senti que isso ainda não rolou. Ela tá muito certinha, sabe? Ainda não dá pra você se identificar super com ela. Isso se torna um problema maior ainda porque ela é a personagem que é considerada a mais forte do universo cinematográfico da Marvel atualmente. Então, se ela não tiver, além da falha humana, uma fraqueza física, sabe? Alguma maneira de ser derrotada, como que você vai se identificar com esse personagem? Fica um pouco difícil. Eu comentei com a Flávia, com o pessoal do TNT Cast, uma possibilidade que talvez seja explorada no próximo filme dos Vingadores, seria talvez uma desconexão dela da Terra, por ela passar tanto tempo fora. Se bem que a gente não sabe se ela não deu umas visitadas ao longo dessas 2 décadas. Mas eu acho que uma possibilidade mais forte ainda seria um esquema One Punch Man, que ela é tão poderosa que ela não encontra pessoas que sejam páreo pra ela, inimigos que sejam páreo pra ela. Isso, como a gente vê no One Punch Man, pode ser um defeito também, porque você fica tão entediada que você acaba não se relacionando tanto com os problemas à sua frente. Isso talvez seja uma solução legal pra Carol Danvers, mas a gente só vai saber em breve. E ok, eu já falei da Carol Danvers, mas esse é um filme que mostra outras mulheres incríveis também, principalmente a família Rambeau. Eu gosto muito, por exemplo, como mostram a Maria Rambeau, que ela é sim militar, aviadora e tudo mais, mas ela também é mãe, e essa característica não é a característica que define ela completamente. É lógico que ser mãe é parte da identidade dela e é importante, isso é mostrado no filme, ela é uma ótima mãe, mas ela também não é definida por isso. Um exemplo muito clássico no universo Marvel é a esposa do Gavião Arqueiro, que ela é a mulher dele, que está lá cuidando dos filhos, que apoia ele em todo tipo de situação, ama ele pra caramba, mas assim, quem é essa mulher além disso? No caso de Capitã Marvel, a Maria é uma própria personagem, ela não depende de ser mãe pra existir. E eu queria até que tivessem dado um pouco mais de destaque pra ela, um pouco mais de desenvolvimento, além dela ser amiga da Carol, mas ela é incrível. E mais incrível ainda é a Monica Rambeau, que é a filha dela, que, cara, é uma atriz mirim muito legal, muito bacana. Algumas das melhores cenas do filme são junto com ela, a interação dela é muito boa. E ela, inclusive, traz alguns momentos de mais humanidade pra nossa protagonista. Ela falando, por exemplo, que, eu guardei a jaqueta e eu usava sempre, mas a minha mãe me proibiu porque eu derrubei ketchup nela. Sabe, é uma coisa muito específica que traz muita personalidade. Ela é muito fofa, maravilhosa, e eu tô muito ansiosa pra ver como que vai estar essa personagem 20 anos depois. Meu último ponto sobre esse filme, e que eu acho que é a mensagem mais importante que ele passa pra gente, é que a Capitã Marvel não precisa provar nada a ninguém. O tempo todo isso é martelado na Veers, né, na nossa protagonista. Ela tem que ser a melhor versão dela mesma. Ela tem que deixar de lado as emoções. E, cara, isso é uma coisa que eu senti muita falta nas críticas feitas por homens desse filme. Porque eles não ouvem isso o tempo todo, a vida inteira. De como as nossas emoções atrapalham, teoricamente. Quando você é mulher, se você contesta alguma coisa, mesmo que calmamente, vai ter alguém que vai falar, mas você tá estressadinha, né? Será que você não tá de TPM? E aí você fica nervosa mesmo, porque é muito injusto do nada alguém pensar que só porque você é mulher você tá estressada. E quando você tá em algum trabalho, você fala normalmente, do mesmo jeito que algum homem falaria, você é considerada desequilibrada, você é considerada emotiva demais. É bizarro o quanto isso acontece e o quanto isso afeta a mulher no mercado de trabalho mesmo. É uma coisa que a gente ouve o tempo todo, em qualquer área que estiver. Sério, mulheres, deixem aí nos comentários quantas vezes vocês já ouviram esse tipo de coisa. Então, quando é mostrado em Capitã Marvel, é um eco de uma coisa que acontece na vida real mesmo. E também essa questão de precisar se provar o tempo todo. Quando você tá numa área, principalmente numa área que é dominada por homens, você tem que se provar o tempo todo e ficam querendo que você se prove e dizendo pra você se provar. A gente é ensinada o tempo todo que não saber controlar as emoções é uma coisa de mulher. Inclusive, o que mais tem na ficção é personagem feminina que tem algum poder relacionado às emoções e não consegue conter esse poder e causa muita destruição. Não é mesmo X-Men 3 e Umbrella Academy? E o filme mostra como tem outras pessoas tentando podar essas emoções e esses poderes da Carol, tirando completamente qualquer individualidade que ela pudesse demonstrar. Ou seja, a gente percebe que no filme, na opinião de alguns personagens, ser a melhor versão de você mesmo é você se despir de tudo que te faz especial, tudo que te faz diferente, só pra você se igualar a pessoas que se consideram inferiores e estão tentando te podar. E é lógico que isso tem muita relação com um relacionamento abusivo, com um homem com complexo de inferioridade, mas eu não vou entrar nesses detalhes especificamente aqui. Tem um vídeo que a Rebeca no Nebula fez que tem muito a ver com isso, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Mas é isso, pra mim a mensagem do filme é essa, de que a gente não tem que ignorar
ignorar quem a gente é e o que a gente sente só porque tem alguém que se sente inferior comparado a gente, sabe? É uma mensagem muito de aceitar sua própria grandeza e correr atrás disso, não importa o que tiverem falando a seu respeito. Uma cena que mostra muito isso pra mim é de Game of Thrones mesmo. Eu sei que não tem exatamente a ver com essa história, mas é bom porque eu não preciso citar spoiler do filme. É uma situação muito parecida que acontece em Game of Thrones. O Robb Stark capturou o Jaime Lannister, o Jaime tá lá preso e tal, e o Jaime fala pro Robb pra eles resolverem aquilo num X1, um contra o outro, combate individual. Ele fala, ah não, agora a gente resolve isso logo, já salva milhares de vidas e tal. E o Robb fala, cara, se a gente fizesse do seu jeito, você ganharia. A gente não vai fazer do seu jeito. Que é exatamente isso. Pra que ele precisa se provar? Ele precisa provar que consegue derrotar o cara em combate individual se ele já tá preso, já tá derrotado. A gente não tem que se igualar a ninguém, a gente pode jogar o jogo com as nossas próprias regras e usando as nossas vantagens ao nosso favor. E em muitos momentos, as emoções e a sensibilidade e coisas que relacionam normalmente com mulheres podem sim ser vantagens e elas têm que ser usadas. Então tem uma cena que o personagem vira pra protagonista e fala, vamos lutar agora, sem poderes, sem pirotecnia, só eu e você aqui agora. E ela simplesmente vence com um golpe só, do jeito dela, e vira e fala, eu não tenho que provar nada pra você. E pra mim é isso que a Capitã Marvel é, uma mulher que não tem que provar nada a ninguém. E fazendo uma conexão com esse outro vídeo que eu vou fazer sobre filmes de representatividade, esse filme também não tem que provar nada a ninguém. Ele não tem que provar que ele é a melhor representação feminina possível. Ele não tem que provar que heroínas femininas podem dar filmes excelentes. Cara, ele é um filme de origem super-herói e além disso ele não tem que provar mais nada. Então assim, Capitã Marvel tem defeitos? Sim, eu falei de vários deles aqui nesse vídeo. Mas é um filme bem legal, é um filme que tem uma mensagem muito legal e ele entretém sim. Quem estiver falando que não entretém, tá exagerando. Eu realmente acho que é um filme acima da média do universo Marvel. Se a gente for pegar filmes de origem de super-heróis principalmente, você pega Doutor Estranho, Thor 1, Thor 2 até, Homem-Formiga. Capitã Marvel pra mim é mais legal que todos esses, então quem estiver falando que é o pior filme do universo Marvel tá exagerando também. Ele é muito legal, cheio de referências e me deu vontade de ler os quadrinhos, então sempre que isso acontece num filme da Marvel, eu penso que o filme cumpriu um propósito, sabe? Eu tô com bastante vontade de conhecer mais essa personagem. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês concordam com o que eu falei? Deixa aí nos comentários o que você achou do filme. Tudo bem não concordar comigo, tá de boa, a gente conversa civilizadamente aqui nos comentários. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!